nossa convidada luta pela língua e musicalidade dos povos indígenas. Nosso papo aqui vai ser sobre resistência, cultura e diversidade. Wádia, seja bem-vinda à TV Caatinga. E para começar a nossa conversa, eu queria que você descrevesse em poucas palavras o que é ser índia para você, o que isso representa na sua vida. Ser índio é saber quem você é ter o orgulho de ser e conhecer toda a história das suas ancestralidades, onde ele vai cultuar os princípios sagrados do seu povo. E quando o índio tem essas características, ele resiste. Só com esse tipo de compromisso é que ele resiste à vida, à cultura, à história do seu povo. É a arma de resistência, especialmente a língua. E você trabalha com a musicalidade indígena, né? Explica pra gente quais são as principais características dessa tradição. As melodias indígenas, elas são aquelas que cultuam os antepassados. Ela tem várias funções, por exemplo, música para alegria, música fúnebre, música para casamento, música para limpeza de espírito. Existe uma variedade de música, principalmente entre os funiô, que ela tem várias representações. Por exemplo, se você quer uma música para ser cantada na hora da cerimônia de um casamento, existe. A língua, ela é a riqueza, a que equilibra toda a força espiritual junto à música. Até porque as músicas indígenas, elas são todas inspiradas dos pássaros e dos animais. Você pode cantar então algum trecho de alguma canção? Posso. Agora eu gostaria de dizer mais coisas ainda para que eu pudesse cantar. Sim. A língua funiô, ela resiste esses 519 anos entre nosso povo no Nordeste. O único povo que ainda resiste, que ainda fala e que ainda conserva suas tradições é o povo funiô. Nós temos no Nordeste 23 tribos e que eles precariamente vivem buscando sua cultura, mas eles perderam os idiomas. E as músicas, elas são músicas que reverenciam os nossos antepassados. E pelo momento, agora, eu vou cantar. Reia, 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 reia. Reia, 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 Com esse trabalho, a senhora faz apresentações, palestras em diversos lugares, né? Então, como você consegue sentir isso das pessoas, né, em relação às músicas, a essas culturas? Eu sinto uma coisa muito importante, porque a música realmente, ela emociona as pessoas que não conhecem a música. E para nosso povo, ela tem uma representação muito espiritual e que no momento de qualquer um pedido, a música pode ser revelada para quem está assistindo, principalmente os indígenas. Nós temos momento de cantar essa música em algum momento de reverência e que ela pode ser ouvida, mas você não pode presenciar o momento, que é uma parte sagrada. E há alguns anos você criou, né, a primeira cartilha escrita em língua nativa por uma índia no Brasil. Então, o que te motivou a fazer esse trabalho e quais os resultados que você tem dele? Foi o seguinte, quando eu era criança, eu estudava na Escola dos Brancos e eu fui uma das primeiras que fui estudar na Escola dos Brancos, já alfabetizada,
na minha aldeia. E logo que eu cheguei na escola de Branca, eu me deparei com uma discriminação terrível. Muito grande a discriminação. Inclusive, as pessoas, as colegas, diziam que eu era bicho, que eu comia cobra, que eu comia isso e aquilo. E aí nada disso eu fazia, né? E nem tinha visto nenhum dos meus parentes indígenas na tribo fazer isso. E esse desconhecimento da nossa história, ela implicou muito com a minha vida, com a minha vida estudantil. E aí eles me fizeram muito bem. Se eles terem me feito mal, eles me fizeram muito bem, porque através dessa discriminação foi quando eu fui buscar nas minhas raízes a história do meu povo e que os anciãos da comunidade, eles começaram a observar em mim uma missão de dar continuidade às tradições, à cultura da língua, porque até aí eu já só estava estudando português e que a língua portuguesa ela ia ser um instrumento para que eu pudesse descobrir a forma real de fazer um trabalho na comunidade. A língua portuguesa estava sendo priorizada porque a língua Iatê, que é a nossa língua, ela estava sendo desclassificada. E aí, quando eu comecei a entender os valores da língua, os valores do cântico, disso, daquilo outro, e que a língua do branco não era realmente a fonte verdadeira para os nossos princípios sagrados, então eu comecei inconscientemente fazendo o trabalho. Então saí para outra cidade, trabalhei, fui estudar em Garanhuns. Quando eu me formei, eu me empenhei a fazer o trabalho da língua. Inclusive esses trabalhos que hoje está divulgado nas comunidades no Brasil inteiro, de valorização aos índios do Brasil e ao índio de todas as nações iniciante, eu iniciei fazendo os trabalhos de divulgação. Toda a comunidade que eu chegava para trabalhar, as comunidades indígenas que eu começava a trabalhar, eu começava a conversar com as professoras e dizia para elas que nós tínhamos que buscar as raízes da história daquele povo para que a gente pudesse implantar o ensino do povo indígena nas escolas. E aí, nessas alturas, eu tinha 19 anos e comecei a fiz uma pesquisa com os índios em Pernambuco, na época, e eles já tinham perdido os idiomas, e isso me deixou muito doida para voltar para a minha aldeia, que eu sabia que lá na aldeia estava tudo seguro ainda, mas o risco já estava correndo de perder por conta da imposição da língua de português. E aí eu trabalhei em outras comunidades indígenas e comecei a incentivar que as pessoas estudassem suas histórias, não dos livros. Os livros ensinavam muito pouco sobre índio e quase nada. E que era por isso eu cheguei a entender que o Brasil inteiro estava desinformado sobre a história dos índios, porque ninguém escrevia nada sobre índio nos livros. E que o único conhecimento que eles davam nas escolas, como eu aprendi, era dizer, o índio andava nu, armado de arco e flecha, morava em oca e adorava o sol e a lua. Esse era o maior resumo que tinha da história dos índios do Brasil. Wade, a conversa está ótima, mas nós vamos dar uma pequena pausa para um intervalo. E a você que nos acompanha, não saia daí. Nós voltamos já. O Sou Sertão está de volta. Nessa edição nós recebemos Wadia Funiô. Wadia, eu queria que você falasse o que você acha que precisa ser feito para que haja valorização e preservação da língua nativa e da cultura dos povos indígenas no país. A necessidade é muito grande ainda. Esse pioneirismo, para nós, foi muito importante, mas nos últimos tempos eu tenho sido desestimulada, porque além do governo, ele não nos ajudar a fazer um trabalho realmente muito sério e digno,
Existe dificuldade na própria comunidade porque as pessoas, pela falta da consciência e da importância do valor da língua, eles priorizam a língua portuguesa. Então, o que eu busco hoje é as repartições, as ONGs, ajudar a comunidade, porque onde foi formada, a escola, onde eu formei 20 professores, a partir daí nunca mais foi formado nenhum. Principalmente depois que o Estado pegou a tutela da educação, que ela impõe um sistema que até os professores que estão formados para a língua, eles não têm realmente se atualizado, porque eles estão preocupados em dar satisfação ao Estado. Os povos indígenas sempre estiveram presentes no Nordeste e no semiárido brasileiro, né? O povo da sua aldeia faz parte desse território, vocês vivem em um dos municípios de Pernambuco. Então, como é essa relação entre a aldeia e as terras semiáridas? A nossa relação parece uma relação comum, mas a gente nota que inconscientemente a gente percebe que ainda existe um preconceito. Por quê? Vamos dizer, nossos jovens, nós temos 500 metros de distância da cidade para a aldeia e que ela está quase junta, já está quase chegando dentro da cidade, a cidade na aldeia. E a gente ainda sente dificuldade de arranjar emprego para os índios, a gente ainda encontra dificuldade de fazer um trabalho com o município. A gente sente um bocado de coisa, de diferença. Wádja, você comentou anteriormente, né, que a vida do índio realmente é marcada por muita resistência. Então, atualmente, qual a principal luta de vocês? A luta é essa. E que eu digo que a gente resistiu porque no descobrimento do Brasil, né, houve a igreja. O catolicismo imperou e quase acaba com nossas comunidades indígenas do Brasil. Depois que eles se alojaram em sistema de aldeamento, junto com as capitais, com as cidades, houve massacre, muito massacre. O povo indígena funiou, eles participaram, eles foram para a Guerra do Paraguai, obrigado pelos... Isso tudo foi caminho, instrumento de extinção. E que, mesmo passando por essas dificuldades todinha, passando fome, sede, depois epidemias, aconteceu várias coisas onde os índios poderiam não resistir. Mas o maior orgulho e que me emociona sempre é quando eu sei da minha história, da história do meu povo funiô. Eu estudei em várias cidades, discriminada por ser índia, e hoje eu me orgulho, porque onde eu passei, eu sempre me posicionei como índia e não deixei de fazer parte da sociedade envolvente. Fui conselheira de cultura do estado de Pernambuco, indicada por Ariano Suassuna e desempenhei meu papel. Tive 3 mandatos e me orgulhei, nunca neguei minhas origens, nunca neguei minhas origens. Me orgulho bastante de ser índia. E sei que fiz alguma coisa pelo meu povo. Não só de Funiô, como do Nordeste ou do Brasil. Você está falando aí da presença indígena, né, no Brasil como um todo. Então, no dia 19 de abril é comemorado no país, né, o Dia do Índio. Isso é celebrado nas escolas e também vira uma pauta na mídia. Mas, na realidade, você acredita que a população brasileira conhece a cultura indígena? Não, eu não acredito não. Eles estão começando a conhecer agora e que para mim é um orgulho e eu acho que isso também foi parte de uma semente que eu plantei. O Dia do Índio, inclusive a semana passada eu dei 2 palestras na escola de visitas que chegavam e eu dizia, esse sonho foi meu desde que eu comecei a ser professora nas comunidades. Eu nunca fui de acordo com esse 19 de abril ser dia de índio, porque na verdade o Dia do Índio nas aldeias tumultuava de professores, alunos. Eu acho que todos os colégios e universidades devem criar um dia de índio na sua escola e ir visitar a sua aldeia. Isso está acontecendo, está sendo realizado um sonho. De hoje, por exemplo,
ser dia de índio, perto do Dia das Mães. É dia de índio. Para mim, hoje é um dia de índio. E onde eu chegar para que eu falar, para eu poder falar no nome indígena, é dia de índio também. Porque, inclusive, esse 19 de abril, hoje virou dia do Exército, né? Mas os índios não deixaram de comemorar. Os índios mesmo saiu do calendário, mas do pensamento dos indígenas não saiu. 19 de abril continua sendo o dia do índio. Muito bom. Wad, então, qual o presente e o futuro que você deseja para os povos indígenas? O maior presente que eu desejava para o futuro dos indígenas era eles falarem sua língua, conhecer sua história, obedecer às normas e às leis da nossa ancestralidade. Com esses conhecimentos, eles terão futuro melhor. Sem dúvida, eles terão futuro melhor, tanto na vida quanto na outra vida. Então, para encerrar, você pode cantar outra canção para a gente? A música que vai ser cantada é um sentimento indígena pela perda de uma ave que ele amava muito, e ela vai contar na língua Yaté a história da ave que morreu afogado na maré, e esse sentimento ficou no coração dos índios da Índia, e que ela ficou o tempo todo cantando a música. Aí nós vamos cantar isso agora. Ela vai falar na língua Yaté e eu vou traduzir e a gente canta. Cauê, este não o meu papagaio morreu afogado na maré. Quem não quiser tirar ele, meu ouro leva o pé. Essa é a tradução. Wadia, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. E a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sou Sertão, muito obrigada. Até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.